Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, dessa vez Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse aqui, ó. Esse livro, então, que pelo menos o título foi inspirado pelo poema Invictus, do William Ernest Henley. Esse poema eu fiz no primeiro vídeo desse livro, que eu vou fazer inteiro. Vai ser o terceiro do Napoleão Hill, então, que eu fiz. O primeiro foi Pense e Enriqueça, o segundo foi Mais Esperto que o Diabo, e esse está sendo o terceiro. Eu deixo os outros dois aqui, as playlists aqui destacadas, se você quiser ver. Porque o Napoleão Hill, ele é um autor que eu acredito que ele tenha tido essa missão, então, de estar nos ajudando a fazer uma travessia por essa nossa existência temporariamente humana nesse mundo dual de luz, onde há luz e sombras e onde tudo é relativo, de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, de uma forma que a gente possa, eu acredito que ele teve como missão, tá vindo assim, traçar o caminho para a gente viver aqui, a gente fazer essa travessia. Humberto de Campos, ali no livro Boa Nova, que eu fiz também, psicografado por Chico Xavier, eu fiz durante os finais de semana, eu deixo também aqui se quiser ver. Ele diz que nós estamos em trânsito, nós que somos seres infinitos divinos, estamos em trânsito aqui onde o próprio Jesus Cristo, nesse livro, disse que é uma escola, onde a gente vem para aprender, onde a gente vem para evoluir, onde tudo que acontece na nossa vida é lição e a gente evolui quando a gente entende isso, e ao invés da gente aceitar essa lição como um castigo ou qualquer coisa parecida, a gente entender que é uma lição, que a vida está apenas nos ensinando a nos melhorar, que há leis aqui, inclusive a lei da atração, a lei da causa e efeito, que a gente está sempre colhendo aquilo que a gente plantou em um outro momento, seja a gente lembra ou não, mas na maioria das vezes a gente não lembra, porque nós, eu acredito, antes de virmos para essa existência temporariamente humana, nós tomamos um chazinho de esquecimento, e aí então a gente não se lembra de quem nós somos, não nos lembramos que somos seres infinitos divinos, com a centelha divina em nós, experienciando através da gente. Então é por isso que fica mais difícil a gente entender as lições da vida como provas de amor de Deus para conosco, porque Ele quer nos reencontrar de volta para Ele, da forma como Ele nos lançou, perfeitos. E então, o Napoleão Hill, nos livros que eu já citei, o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, ele fala basicamente disso, de como é que a gente pode, então está fazendo essa travessia assim, mais ou menos que seria às cegas. Ele traz então ali uma luz para nos mostrar um manual, digamos, para a gente estar vivendo essa vida na abundância, na prosperidade. Ele que explica ali no livro Pense e Enriqueça que há duas correntezas nessa grande onda eletromagnética em que estamos todos mergulhados. Há duas correntezas, a que leva para a falta e para a escassez, e a que leva para a abundância e plenitude em todos os setores. E os livros dele com certeza nos indicam esse caminho. E aí ele é um criador de milionários conselhos de titãs dos negócios e da indústria, e confidente de presidentes. Ele teve um começo bem distante da sala executiva da Casa Branca. Então aqui é na orelha aqui do livro, falando um pouquinho então de que como Napoleão Hill, ele nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira de um só cômodo, e como é que ele reverteu. Então eu acredito que ele tenha know-how, né, para explicar para a gente como é, mesmo que a gente tenha nascido na pobreza, mesmo que a gente tenha nascido em uma condição que talvez nessa realidade não seja favorável. A própria Oprah Winfrey, que também fala muito desse poema Invictus, ela é um exemplo também. Ela é uma das mulheres mais bem-sucedidas que eu conheço, e ela nasceu preta e pobre. Enfim, só para dizer que ele sabe do que é que ele está falando quando ele está nos propondo a nos trazer uma filosofia de sucesso, como alcançar o sucesso. E esse poema, ele é concluído assim, as quatro últimas frases são: não importa quão estreito o portão,
quão carregada de punições a lista. Sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E a própria Oprah Winfrey diz que quando ela tomou conhecimento desse poema, ela era ainda muito jovem. Ela não entendeu a profundidade dessas palavras, porém escreveu-as e colou no espelho. Alguma coisa no íntimo dela já dizia que isso era profundo e manteve esse sou senhor da minha alma, capitão do meu destino, ou capitão da minha alma, senhor do meu destino, como um mantra. E ela diz que isso para ela agora, que ela compreende com clareza, especialmente com a experiência de vida que ela teve, quer dizer, eu sou responsável por tudo aquilo que eu vivo, como é que eu crio tudo que eu vivo através dos meus pensamentos. E aqui nesse livro nós estamos então no primeiro capítulo, onde Napoleão Hill está fazendo uma entrevista com Andrew Carnegie, que foi aquele multimilionário do aço que pediu a ele para fazer esse levantamento, para fazer essa pesquisa e está trazendo a filosofia do sucesso que ele apresenta ali no livro Pense e Enriqueça. Então ele está pedindo para o Carnegie, está explicando para ele o que é a visão criativa, que ele explica que a visão criativa é um dos princípios da realização individual, que a gente pode então para que a gente possa estar alcançando esse sucesso, nós temos que saber como é que funciona e como colocar em prática a visão criativa. E aí nessa primeira parte ele conclui com uma frase também: sempre que encontrar um empreendimento próspero, você encontrará um indivíduo que tem visão criativa. Ou seja, aqui ele resumindo que a visão criativa é o que mostra se a gente vê uma pessoa que tem prosperidade, é porque ela entendeu esse item para se chegar lá. E aí vamos continuar vendo essa entrevista então. Napoleão Hill pergunta então: pelo que disse, concluo que persistência foi essencial para Edison, ele está falando de Thomas Edison, descobrir a solução para o problema dele. Sim, e alguns outros fatores também. Antes de tudo, ele começou a pesquisa com definição de objetivo. Ele estava ali no último vídeo, então, trazendo o exemplo de Thomas Edison, que, segundo ele, teve mais de 10.000 fracassos e não jogou a toalha, ele continuou, ele estava determinado. Então, aqui, ele dizendo que ele teve, então, definição de objetivo. Ele explica ali no livro Pense e Enriqueça que, para começar, a gente deve ter um desejo forte, que deve ser como uma obsessão, e depois a gente deve ter um objetivo definido. Aplicando assim talvez o mais importante dos princípios da realização individual. Ele conhecia a natureza do problema dele, mas, tão importante quanto isso, estava determinado a encontrar a solução. Eu me lembro também que eu ouvi da Maia Andrade, da Temporariamente Humana, ela dizer também que nós devemos estar cientes de que se a gente tem um problema, se um problema se apresentou para a gente, é porque nós também temos a solução na gente. É mais ou menos como diz o Ho'oponopono também, a filosofia do Ho'oponopono, diz que a gente deve limpar tudo aquilo que se apresentou de negativo, tudo aquilo que se apresentou de mais ou menos desequilibrado, que não nos está agradando, que a gente deve limpar em nós. E as frases ali básicas do Ho'oponopono é: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigada. Porém o Dr. Hugh Lane, ele dizia que basta dizer eu te amo, obrigado. Portanto, ele apoiou a definição de objetivo dele com um desejo obsessivo para a realização. Desejo obsessivo é o estado mental que serve para limpar a mente de medo, dúvida e limites autoimpostos, abrindo assim o caminho para o estado mental conhecido como fé. Que então ele traz ali no livro Pense e Enriqueça também um capítulo só sobre a fé.
Então, para ele explicando aqui, eu acredito, dando uma resumida, que para se ter fé, para se acreditar que a gente é capaz, que é possível, que nós somos então animados por uma centelha divina ou por um outro eu, como ele diz, ou pela presença eu sou, como Saint Germain diz, como Saint Germain chama. Eu acredito que sejam apenas nomenclaturas diferentes, mas é tudo para falar do divino em nós. Então nós somos, para a gente ter essa confiança, a gente tem que estar limpando a mente de medo, dúvida e limites autoimpostos. O professor Hélio Couto, ali no Caminho das Palestras, quando ele fala da ressonância harmônica, se você não conhece, vai lá no site dele, oficial dele, vai descobrir o que é a ressonância harmônica, uma ferramenta fantástica. Ele diz que a única coisa que impede a ressonância harmônica de fazer trazer todas as grandiosidades que ela pode fazer na nossa vida, trazer ou fazer na nossa vida, são as crenças limitantes, são os paradigmas, é aquele pacote de crença que a gente recebeu e a gente não abre mão dele, a gente nem para um pouquinho para pensar se realmente é aquilo. No livro Mais Esperto que o Diabo, o Napoleão Hill, entrevistando o próprio, ele diz que as pessoas se alienam a ele, entregam a mente a ele, porque não sabem pensar por elas próprias. Isso é ele que diz ali no livro. Recusando-se a aceitar a derrota ao longo de mais de 10.000 fracassos, Edison preparou a mente para a aplicação da fé. Ou seja, ali no livro também, Universidade do Sucesso, o Og Mandino tem um poema que tem essa frase: Deus nos experimenta com pouco para ver se a gente já está capacitado para receber muito. Então, se vem uma divergência, se vem um fracasso e a gente já joga a toalha, ele vê, não, ele não está pronto ainda, tem que... Então, o Thomas Edison mostrou que estava pronto, porque ele passou por mais de 10.000 fracassos. E aí, então, ele alcançou todo o sucesso que ele alcançou. Outra pergunta. Todas as invenções de Edison foram criadas pela aplicação conjunta de imaginação criativa e imaginação sintética, como no caso da lâmpada elétrica incandescente? E aqui, só para relembrar, a imaginação criativa, ele diz que é aquela imaginação original, aquela que traz uma coisa que ninguém fez ainda. Já a sintética é aquela que traz aquele, digamos que seria o complemento para alguma ideia que alguém já teve. Mais ou menos resumindo da forma como entendi. Ou não, de jeito nenhum. A maioria das invenções dele foi criada unicamente com a ajuda da imaginação sintética, pelo método de experimentação por tentativa e erro. Mas ele concluía uma invenção exclusivamente com o auxílio da imaginação criativa. E até onde sei, essa foi a única invenção que ele aperfeiçoou por meio apenas desse princípio. Eu me refiro ao fonógrafo. Essa foi uma ideia nova. Ninguém antes dele, até onde sei, jamais produziu uma máquina que gravasse e reproduzisse as vibrações do som. Então aqui ele deixando bem claro, a imaginação criativa então é aquela que a pessoa, ela explicando aqui o fonógrafo, então veio da imaginação de Thomas Edison. Já as outras ele usou a imaginação sintética, ele aperfeiçoou alguma coisa que alguém já tinha mais ou menos tentado fazer. Que técnica Edison utilizou na aplicação da imaginação criativa para o aperfeiçoamento da máquina falante? A técnica foi muito simples. Ele imprimiu na mente subconsciente a ideia da máquina falante e de lá passou para a mente consciente, um plano perfeito para a construção dessa máquina. Aqui então ele explicando que a gente tem que estar impregnando então a nossa mente subconsciente com essa ideia. E daí a mente subconsciente vai então estar trabalhando na ideia e passa para a mente consciente o plano perfeito. Está dizendo que Edison contou completamente com a imaginação criativa? Sim, completamente.
E uma das características estranhas dessa invenção, em particular dele, é o fato de o plano a ele entregue por sua mente subconsciente ter funcionado quase desde a primeira tentativa de colocá-lo em prática. A ideia de como tal máquina poderia ser construída surgiu na cabeça dele. Ele então se sentou e fez um desenho rústico da máquina. Entregou ao construtor de modelos e pediu para que ele produzisse a máquina. E em questão de horas, ela estava pronta, testada e, uau, funcionando. É claro que a máquina era rudimentar, mas foi o suficiente para provar que a imaginação criativa de Edison não havia falhado. Você disse que Edison imprimiu na mente subconsciente dele a ideia da máquina falante. Como ele fez isso e quanto tempo foi necessário até o subconsciente entregar a ele o princípio funcional da máquina? Aqui então, Napoleão Hill esmiuçando bem para que ele deixe claro aqui para a gente como é que a gente também, como é que nós também podemos fazer o mesmo que Thomas Edison fez. Ele já explicou ali atrás que ele teve persistência, que ele não desistiu. Mas como é então que a gente agora passa essa mensagem para a nossa mente subconsciente e faz ela trabalhar para a gente naquele plano que vai então estar fazendo ali materializar aquilo que a gente está querendo fazer. Não sei se Edison determinou exatamente quanto tempo ele passou pensando nessa máquina antes que seu subconsciente capturasse esses pensamentos e traduzisse-os em um plano perfeito. Mas tenho a impressão de que não foram mais que algumas semanas no máximo. Talvez não mais que alguns dias. O método dele para imprimir o desejo na mente subconsciente consistiu no simples procedimento de converter esse desejo em uma obsessão. Isto é, o pensamento de uma máquina que gravaria e reproduziria o som tornou-se o pensamento dominante na mente dele. Ele focou a mente nisso por meio da concentração de seu interesse e fez dele o principal ocupante da cabeça dia a dia, até essa forma de autossugestão penetrar o subconsciente e registrar uma imagem clara do desejo dele. Então aqui ele trouxe. É aquilo que ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que há a lei do ritmo hipnótico, que eu acredito que a gente possa chamar também de a lei da atração, e que Saint-Germain explica no livro também, o livro de ouro de Saint-Germain, que tudo parte daquilo que é onde a gente coloca o nosso foco. Então aqui ele explicando outra vez aquilo que eu já falei antes, que o desejo há que se ser uma obsessão, há que se ir dormir pensando naquilo, há que se acordar pensando naquilo, há que se passar o dia pensando em como resolver aquilo. Aí eu acredito que seja mais ou menos como um recado para a mente subconsciente: olha, é isso realmente que ele quer. Não para de pensar nisso, tá bom, vou fazer o plano e vou mandar para a mente consciente. Mas só que pelo menos que ele está explicando que foi como Thomas Edison fez. É assim que se conecta a mente consciente ao subconsciente? Sim, esse é o mais simples método conhecido. Você entende, portanto, por que enfatizei a importância de intensificar os desejos até que se tornem obsessivos? Um desejo profundo, ardente, é capturado pelo subconsciente e serve de base para a ação, de maneira muito mais definida e rápida que um desejo comum. Um simples desejo parece não criar impressão no subconsciente. Muita gente fica confusa com a diferença entre um desejo comum e um desejo ardente, que foi estimulado até alcançar proporções obsessivas pela repetição do pensamento conectado a ele. Se eu entendi corretamente, o elemento da repetição é importante. Por quê? Porque a repetição do pensamento cria hábitos de pensamento.
E aí, Og Mandino diz também ali no livro dele, A Universidade do Sucesso, no capítulo sobre hábitos, ele diz que a fazer um hábito, a gente primeiro cria o hábito e depois a gente se escraviza a ele. Então, essa palavra até que cabe bem aqui, mas aí há o hábito negativo, que se torna então um vício, e o hábito positivo, que vai nos capacitar então a tá impregnando na nossa mente subconsciente aquilo que a gente realmente quer realizar na nossa vida, que é então eu acredito que então nesse caso é bom se escravizar a esse hábito, há que se escravizar a esse pensamento, há que se escravizar a esse desejo, há que torná-lo uma obsessão, como ele está dizendo aqui, para que aí então a gente possa estar fazendo com que a nossa mente subconsciente trabalhe para a gente. Parece que o subconsciente se preocupa primeiro com os pensamentos que se tornaram hábitos, e em especial se os pensamentos forem fortemente dotados de emoção por um desejo profundo e ardente de sua realização. Então, olha aí, gente, também que importante a gente estar se atentando para quando esses pensamentos são negativos. Se a gente está cultivando o pensamento negativo que está se tornando hábito, a gente está se tornando escravo desses pensamentos negativos, aquilo que a gente vai estar vivenciando, a nossa realidade, ela vai ser também bem difícil, ela vai ser uma realidade de sofrimento, no mínimo, não é? Ela vai nos levar para a falta e para a escassez. Então, qualquer um pode usar a imaginação criativa pelo processo simples de carregar a mente subconsciente com desejos definidos? Sim, não há nada que impeça qualquer pessoa de usar esse princípio. Mas você deve lembrar que resultados práticos são obtidos apenas por aqueles que disciplinaram seus hábitos de pensamento por meio do processo de concentração de interesse e desejo. Pensamentos fugazes que vêm e vão de forma intermitente e meros desejos que somam à extensão do pensamento da pessoa mediana não criam nenhuma impressão na mente subconsciente. E olha aqui, essa é uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo, não é? Porque se a gente está tendo pensamentos negativos de vez em quando, aí a gente pode ficar tranquilo que isso não vai estar realmente se reproduzindo, está realmente se transformando em realidade, pelo menos segundo o que ele está dizendo aqui. Já se a gente quer realmente alguma coisa e a gente só foca nisso de vez em quando também, é como Saint-Germain diz também no livro de ouro de Saint-Germain, que está trabalhando esse lado mental, está fazendo essa alquimia mental, essa transmutação de pensamento, é como estar malhando o corpo físico. Não adianta que a gente vá um final de semana por mês e queira voltar todo sarado, todo cheio de músculo. É isso, né? Pode mencionar alguns exemplos adicionais da aplicação prática dos dois tipos de imaginação? Bem, vejamos a experiência de Henry Ford relacionada ao aperfeiçoamento de um veículo automotor, por exemplo. A ideia desse veículo foi sugerida a ele pela primeira vez por um trator movido a vapor que era usado para rebocar uma máquina de debulha. Desde a primeira vez que viu o trator, ele começou a pensar na ideia de um pequeno veículo sem cavalos. De início, ele usou o princípio da imaginação sintética, focando o pensamento em maneiras e meios de converter o trator movido a vapor em um veículo rápido para o transporte de passageiros. Ou seja, a imaginação sintética é aquela então que a gente pega uma coisa que já existe, uma ideia primordial, digamos, uma matriz, e a gente, com a nossa imaginação criativa, a gente vai transformando. Então ele aqui, esse exemplo dá bem para entender o que é a imaginação sintética. Ele então conhecia esse trator a vapor e ele então estava buscando como convertê-lo em um carro, um veículo sem cavalos. A ideia tornou-se obsessiva para ele e teve o efeito de transmitir seu desejo ardente para a mente subconsciente, onde ela foi acolhida, que serviu de base para a ação. A ação da mente subconsciente sugeriu a ele o uso de um motor de combustão interna para substituir um motor a vapor.
E ele começou a trabalhar imediatamente na criação desse motor. É claro que ele usou como guia experimentos de outros homens relacionados a motores de combustão a gás, mas o problema dele era encontrar um jeito de transmitir a força do motor para as rodas de um veículo. Ele manteve a mente carregada com o principal propósito dele até que, passo a passo, a mente subconsciente apresentou ideias com as quais ele pôde aperfeiçoar o sistema planetário de transmissão de força, que permitiu o desenvolvimento do seu primeiro modelo funcional de um automóvel. Só que ele mostrando passo a passo, então, de Henry Ford, que a gente conhece, a gente sabe quem é, né? O grande magnata da indústria automobilística, e que então começou dessa forma. Então foi como ele teve então a ideia para criar o primeiro carro. Pode descrever os principais fatores que integraram o modus operandi da mente de Ford enquanto ele aperfeiçoava o automóvel? Sim, isso é bem fácil. E quando eu os descrever, você terá uma compreensão clara dos princípios funcionais usados por todos os homens bem-sucedidos, bem como uma imagem clara da mente de Ford, a saber. Primeiro, ele foi motivado por um objetivo definido, que é o primeiro passo em todas as realizações individuais. Então, gente, ele aqui numerando, trazendo, mastigando como é que a gente, então, faz com que a nossa mente subconsciente nos ajude a criar, a atualizar aquilo que a gente está buscando fazer. Segundo, ele estimulou seu objetivo até transformá-lo em uma obsessão, concentrando seus pensamentos nele. Terceiro, ele transformou seu objetivo em planos definidos por meio do princípio do esforço individual organizado e pôs seus planos em ação com persistência inabalável. Ou seja, olha aqui, então ele deixando claro aqui nesses três primeiros itens, que há que se ter o objetivo, depois há que se focar nele, há que se transformar esse desejo em obsessão e depois há que estar se fazendo o esforço individual necessário, organizado para colocar os planos em ação, com persistência inabalável. Quarto, ele fez uso do Mastermind, primeiro, pela ajuda harmoniosa da esposa e segundo, buscando conselhos de outras pessoas que haviam feito experiências com motores de combustão interna e métodos de transmissão de força. Ainda mais tarde, é claro, ele fez um uso mais extenso ainda do Mastermind, aliando-se aos irmãos Dodge e a outros mecânicos e engenheiros capacitados no tipo de problemas mecânicos que ele precisava resolver. Ele fala bastante desse método de estar se associando a mentes que estão mais afiadas naquilo que a gente está buscando fazer, aquela coisa de a união que não faz só o açúcar. Ele diz que é imprescindível, se a gente quiser crescer, estar se associando a pessoas que estão na mesma busca, na busca do crescimento. Aquele crescimento positivo para a gente e para todos. Aí se a gente se associa a pessoas com o mesmo objetivo nosso, a gente tem muito mais chance de estar saindo lá na frente bem sucedido. E é isso aqui, ele trazendo aqui um exemplo prático de como foi que Henry Ford usou esse princípio. E quinto, por trás de todo esse esforço estava o poder da fé aplicada, que ele adquiriu como resultado de seu desejo intenso de realização ligado ao seu objetivo principal definido. Gente, aí eu fico aqui nessa parte desse primeiro capítulo que fala sobre a imaginação criativa, para que o vídeo não fique muito longo. Só então aqui nesses princípios que ele trouxe, esses 5 princípios para a gente estar então ali fazendo com que a nossa mente subconsciente trabalhe para a gente na realização daquilo que a gente está buscando, daquele nosso objetivo, termina-se por chegar à fé. E o professor Hélio Couto explica o que é fé, ele explica de uma forma bem fácil de se entender,
entender, ele diz que a fé é quando a gente não conhece, porque se a gente conhece, ele diz, por exemplo, quando a gente vai fazer uma transação, por exemplo, vai vender alguma coisa para alguém e essa pessoa vai nos pagar depois ou qualquer coisa assim, a gente vai lá no cartório para que ele fique ali registrado, para que ali a pessoa do cartório, ele coloca lá, dou fé, ou seja, ele nos garante, ele conhece aquela pessoa, ele nos garante que ele vai nos pagar. E ele diz que é a mesma coisa quando a gente conhece então, quando a gente conhece Deus, a gente tem certeza que vai ser realizado. Então eu acredito que aqui, a minha forma de interpretar, Henry Ford, ainda talvez que inconsciente, ele sabia que isso, ele via, ele tinha uma forma de ver o futuro, ele sabia que era possível a construção, a criação desse primeiro carro que traria tantos outros, e aí ele tinha esse conhecimento dentro, talvez até no subconsciente dele mesmo, por isso ele tinha essa fé, ele não precisava ele, quando a gente já tem o conhecimento, a gente tem fé. Ele não precisou ir em nenhum cartório, nenhum registro para que desse essa garantia para ele. Ele tinha essa garantia dentro dele. Espero que tenha ficado claro aí a forma como eu expliquei isso, essa forma como eu entendi da explicação do professor. E eu fico aqui então nesse livro que eu estou fazendo agora, que é O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, do Napoleão Hill. Esse livro então que está trazendo como é que a gente nessa trilogia, né, que eu fiz, primeiro com o Pense e Enriqueça, depois o Mais Esperto que o Diabo e agora Capitão da Minha Alma e Senhor do Meu Destino, onde Napoleão Hill, essa pessoa tão bem sucedida, mas que nasceu na pobreza, ele traz então tudo que ele entendeu, tudo que ele aprendeu nessa busca dele para como é que a pessoa faz para ser bem sucedida nessa vida, e ele que então é um exemplo disso, porque ele é óbvio que fazendo isso ele também foi muito bem sucedido, ele também se tornou milionário. Ele explica isso muito bem também ali no livro Mais Esperto que o Diabo, quando ele explica como é que então ele passou o comando da vida dele para o outro eu dele, como ele chama, que eu acredito, a centelha divina, e como o Saint-Germain chama também, eu já disse isso, a nossa presença eu sou. E ele explicando então que esse sucesso é alcançado quando a gente entrega então a nossa vida para esse poder divino em nós. É dessa forma que a gente consegue então ter essa fé, é dessa forma que a gente consegue então levando a nossa mente subconsciente a nos ajudar a concretizar aquilo que a gente está buscando concretizar, que é exatamente o sonho divino para a gente. É tudo aquilo que já está manifestado e nós só precisamos fazer todos esses passos que ele está dando aqui, colocar em prática, fazer a nossa parte para que isso então se atualize na nossa existência, com toda certeza, desde que a gente tenha essa confiança, essa fé. Então, gente, eu fico por aqui nessa parte desse primeiro capítulo e volto com vocês para dar continuidade nesse livro, porque esse eu vou fazer inteiro, tá bom? E então eu espero muito contar com vocês para o próximo vídeo. Eu agradeço muito vocês que têm vindo comigo até aqui, as mensagens, muitíssimo obrigada. Vocês que compartilham, vocês que deixam também aí a curtida de vocês, vocês que se inscrevem no canal, muito obrigada. Eu fico super agradecida, e se for leve para você que ainda não fez nada disso, se for leve faz que vou ficar super feliz. Muitíssimo obrigada, eu espero contar com você para o próximo vídeo. Tchau!